Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite, nós vamos refletir na palavra de Deus a respeito de um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 4. E essa história aqui relata um momento de guerra entre o povo israelita e os filisteus. E esse acontecimento que aconteceu aqui, ele nos traz um grande ensinamento a respeito de como prevalecer contra os inimigos. E do porquê que às vezes muitas pessoas não conseguem prevalecer contra os inimigos da sua fé. Que, como nós sabemos, não são as pessoas, né? Os nossos inimigos são o diabo, os demônios, a nossa carne, o mundo. Mas muita gente está sendo derrotada por esses inimigos, está sucumbindo nessa guerra espiritual, porque não está tendo a atitude correta diante de Deus para prevalecer contra os seus inimigos. E Israel sofreu uma grande derrota nesse texto que a gente vai ler aqui. E é importante a gente compreender o que foi que aconteceu de errado aqui, para que a gente não cometa o mesmo erro e não venha cair em desgraça, de mesmo dizendo que serve a um Deus tão poderoso, a gente ser derrotado por um inimigo muito menos poderoso, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, que tinha Deus disposto a ajudá-los, mas eles não prevaleceram na guerra. E por quê? É o que a gente vai ver aqui. O povo de Israel, nesse texto, fala que eles saíram em guerra contra os filisteus. Só que nessa guerra contra os filisteus, a gente vê nos 2 primeiros versículos, eles foram derrotados. E morreram dos israelitas cerca de 4.000 homens. Então eles decidiram tomar uma atitude para tentar vencer a próxima batalha, porque eles foram grandemente derrotados. Então o versículo 3 fala qual foi a atitude deles. Diz assim a palavra de Deus: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles ficaram se perguntando aos anciãos: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então qual foi a grande ideia deles? Pegar a arca da aliança que estava na cidade de Siló, onde era feito o culto a Deus, e trazer a arca da aliança para o arraial. Levar a arca da aliança na batalha, porque eles achavam que levando a arca da aliança seria uma garantia de que Deus estaria com eles nessa guerra e que assim eles iriam prevalecer. Então eles estavam vendo a arca da aliança como se fosse um objeto mágico, como se fosse um amuleto que ia garantir a presença de Deus com eles no arraial. Por isso eles pegaram a arca da aliança. E o versículo 4 diz: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então a arca da aliança veio, os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, trazendo a arca da aliança. E provavelmente os israelitas pensaram assim: agora a gente vai ganhar a batalha. Agora a gente vai vencer, porque a arca do Senhor dos Exércitos está aqui conosco. E os 2 sacerdotes de Deus estão aqui conosco também. São os 2 homens de Deus consagrados, trazendo a arca. Agora os filisteus vão ver com quem eles mexeram. Eles devem ter pensado assim. Só que, infelizmente, eles sofreram uma grande derrota, pior do que a primeira. Mas antes de falar dessa derrota, o ponto que eu quero frisar aqui é o seguinte: assim como o povo de Israel naquela época, tem muita gente hoje que acha que pode usar objetos como se fosse um amuleto, objetos religiosos como um amuleto, e que esses objetos vão ser uma garantia de que Deus vai estar com eles. Tem muitas pessoas que acham também que pelo simples fato de estarem debaixo da liderança de sacerdotes, pessoas que são denominadas sacerdotes ou pastores, apóstolos,
Isso é uma garantia de que ele vai triunfar, porque ele tem pessoas que foram consagradas por Deus, ou pelo menos dizem que foram consagradas por Deus, na frente deles, liderando eles, e eles acham que por causa disso eles vão prevalecer na batalha. Hoje em dia tem muita gente com esse mesmo tipo de pensamento do povo de Israel. As pessoas pensam que uma religiosidade vazia vai garantir a presença de Deus na vida delas. Quantas pessoas hoje nós não vemos pensando, por exemplo, que o simples fato de ir a uma missa ou ir a um culto é uma garantia de que a presença de Deus vai estar com eles, porque eles estão cumprindo um ritual religioso de comparecer numa missa ou num culto. As pessoas acham que Deus assim vai se agradar com eles e a presença de Deus vai estar nas suas vidas para eles triunfarem nas suas batalhas diárias contra os inimigos. E é um engano muito grande, porque para Deus não faz diferença nenhuma se você vai para um culto ou para uma missa. Se você não tem a presença dele no seu coração, você pode ir todos os dias, passar o dia todo dentro de uma igreja, que não vai fazer diferença nenhuma. Deus, ele não se deixa impressionar porque você segue um ritual religioso, porque você vai num culto ou numa missa. Deus não vai se impressionar com isso. Nem o diabo vai se deixar abater com isso e vai ficar amedrontado com medo de você porque está vendo você na igreja todo dia. Isso não faz diferença nenhuma se Deus não habita realmente no seu coração, se você não anda com Deus. Da mesma maneira, tem pessoas que têm objetos como se fossem santos, como se fossem mágicos, e como se esses objetos garantissem algum tipo de proteção espiritual. Tem muitas pessoas que fazem uso, por exemplo, de rosário, de terço, que usam uma cruz no pescoço, que usam um sabonete ungido, usam uma roupa ungida, usam sal, usam rosa ungida, usam água benta, usam água do Rio Jordão, e tem vários objetos na sua vida, na sua casa, objetos como se fossem santos, como se fossem amuletos de proteção, porque as pessoas acham que porque usam esses objetos, Deus vai estar com eles. Isso vai garantir proteção na sua casa. Tem gente que acha que se ungir a sua casa toda com óleo, jogar sal grosso, vai expulsar os demônios. Isso não faz diferença nenhuma. Nem para Deus, nem para Satanás. Isso não afeta o mundo espiritual em nada. Não existe essa coisa de você ter um amuleto religioso para lhe garantir proteção. O povo de Israel estava usando a Arca da Aliança aqui como se fosse um amuleto. A arca realmente era o símbolo da presença de Deus, só que Deus não estava com eles, porque eles estavam andando em desobediência. Então Deus não estava com eles, eles podiam levar a arca para onde for, que eles iam ser derrotados do mesmo jeito, porque a arca foi, mas Deus não foi. Então tem muita gente hoje que infelizmente é ignorante espiritualmente, achando que vai prevalecer nas batalhas contra o inimigo, porque faz uso de um amuleto religioso. Tem gente que acha, por exemplo, que Deus vai se deixar impressionar porque ela foi batizada numa igreja, porque ela se veste como crente, porque ela anda com a Bíblia, porque ela nos cultos está lá glorificando a Deus, supostamente falando em línguas estranhas, porque ela canta música evangélica. Tem gente que acha que Deus vai se impressionar com isso, sendo que a pessoa não anda com Deus. Isso tudo, se você não anda com Deus, não faz diferença nenhuma. Não é errado, pelo contrário, é bom você ir para o culto, você andar com a Bíblia, você se vestir como um cristão. Mas se você não tiver Deus realmente na sua vida, isso tudo se torna um ritual vazio, sem valor nenhum, que não significa nada. Tem gente que acha também que porque tem um título, porque é um pastor, um diácono, um presbítero, um apóstolo, isso é garantia da unção de Deus sobre a vida dele. E tem pessoas que acham que porque tem um líder assim sobre eles, isso é garantia da unção de Deus. De maneira nenhuma, um título não é garantia da presença de Deus na vida de ninguém. Tem gente que tem um título que foi consagrado pelos homens, mas nunca foi consagrado por Deus. Nem chamado não tem. Tudo foi coisa feita pelos homens. Politicagem, jogo de amizade, Deus não está nem no meio.
dessa consagração. Aquele título ali foi o homem que deu. E tem gente que foi até chamado por Deus, exerce o ofício na igreja, mas já se afastou da presença de Deus há muito tempo. Deus não está mais habitando na sua vida, andando com Ele, porque ele vive em pecado. E isso não vai garantir a presença de Deus na sua vida. O título que ele tem não vai garantir vitória sobre os inimigos. O diabo vai rir da cara dessas pessoas. Então as pessoas pensam que amuletos e que uma religiosidade vazia vai garantir a presença de Deus na vida delas. Não vai. Deus não se deixa impressionar com isso. O que realmente importa na vida é você andar com Deus, Deus habitar no seu coração, Deus viver dentro de você, você viver uma vida consagrada a Deus, ser uma pessoa ungida por Deus que realmente anda com o Senhor. É isso que faz diferença. O resto, os rituais, a sua aparência externa, é consequência. Não são errados, embora alguns deles são, mas outros não são. Mas não vão valer de nada se você não tiver a presença de Deus. Então o povo de Israel aqui, como eu disse, levou a Arca da Aliança, foi com os sacerdotes. Sabe o que foi que aconteceu? É como diz aqui no versículo de número 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Olha só, foi pior do que da primeira vez. Porque da primeira vez morreu só 4.000, agora morreu 30.000. Mesmo eles com a Arca da Aliança. E olha só a desgraça que aconteceu. Foi tomada a Arca de Deus. A Arca de Deus foi roubada pelos filisteus. E mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 sacerdotes morreram. Veja só o tamanho da derrota que Israel sofreu. E por que sofreu essa derrota? Porque Deus não estava no meio deles. A Arca da Aliança ali e os sacerdotes ali não eram garantia da presença de Deus. O que é garantia da presença de Deus é você estar andando em consagração, em obediência a Deus. De início aqui os filisteus até ficaram atemorizados, mas depois eles decidiram partir para cima e encarar o exército de Israel e venceram. Tem gente que pensa que o diabo fica com medo de amuleto, ou fica com medo porque a pessoa tem um título. O diabo não se deixa levar por isso. O diabo não tem medo de alguém que só vive uma vida religiosa, de aparência. O diabo não se importa com isso não. O diabo conhece quem é de Deus e quem não é. O diabo sabe quem anda com Deus e quem não anda. Ele conhece aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Ele vê de longe e ele realmente treme por causa da presença de Deus na vida dessas pessoas. Mas aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, de hipocrisia dentro de uma igreja, o diabo nem se importa com essas pessoas. O diabo passa por cima delas como um rolo compressor, porque Deus não está com essas pessoas. Elas não têm proteção. O diabo pisa a vida delas do jeito que quer. Elas não prevalecem contra o inimigo. Pelo contrário, passam a vergonha. E tem muita gente se dizendo servo de Deus, vivendo uma vida derrotada, sendo afligido pelo inimigo, porque acham que só porque vive uma vida de aparência religiosa vai prevalecer. Então, você que está ouvindo essa mensagem, se você tem vivido assim de aparência, de uma maneira vazia, se converta de verdade para Deus, se volte para Deus, se arrependa e viva uma vida consagrada a Deus. Porque essa vida vazia, religiosa que você vive de aparência, não vai fazer diferença nenhuma no mundo espiritual. A diferença que vai ser feita é se você tiver realmente a presença de Deus ou não. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.